uma pintura chapada sobre uma camiseta de fundo cinza. Essa é uma camiseta bem simples que você vai encontrar aí facilmente. Eu já passei o risco para a camiseta utilizando o desenho que está no vegetal e um carbono, sempre reforçando o traço com um lápis, para que você enxergue melhor os limites aí da sua estampa, da figura que você vai pintar. Nessa técnica nós vamos utilizar apenas a tinta para tecido, primeiro aplicada em todo o desenho, a pincel, e depois aplicada com uma técnica que nós chamamos de grafitado, contornando com a tinta um pouco mais diluída e aplicada com um frasco com bico aplicador. Misture as tintas marfim e amarelo cádmio em partes iguais para pintar os detalhes do peixe. Eu vou começar pelos detalhes menores, para limitar bem as áreas reservadas a essas partes. Eu vou fazer um tom de amarelo suave. É importante usar tons claros, porque o fundo da camiseta já é um pouco mais forte, senão as cores vão sumir. Coloquei um pouquinho mais do marfim e obtive esse tom amarelinho misturado com o marfim. Com um pincel redondo número 8 de filamentos sintéticos, pinte as bolinhas que fazem parte do corpo do peixe. Eu preferi iniciar por essas bolinhas para reservar o espaço a elas no desenho. Essa técnica é uma pintura chapada, que significa um fundo liso preenchido com uma só cor. Não há nenhum segredo, basta ir aplicando as tintas conforme a sequência que eu vou apresentar. Não deixe excesso de tinta, espalhe bem com o pincel, trabalhe com a tinta pura, misturada apenas nas cores indicadas, mas sem acrescentar água. A água pode manchar o seu trabalho. E finalize com essa cor a pintura da nadadeira que fica no corpo do peixe. Utilize o mesmo pincel. Aproveite o mesmo pincel redondo número 8 e com a tinta branca, pinte o olhinho do peixe. Nessa técnica, nós vamos aplicar 2 demãos de cada cor. Então, você vai fazer a primeira aplicação, aguardar secagem por pelo menos 2 horas e repetir a aplicação. Isto porque a camiseta tem um fundo mais escuro. Se você estiver trabalhando numa camiseta branca, não é necessário passar 2 vezes cada cor. Agora, eu vou pegar a cor verde pistache, com o pincel número 8, pinte as bolinhas no fundo do motivo. Com o pincel chanfrado número 8, pinte os círculos que ficam fora do retângulo, com a mesma cor, verde pistache. Observe que eu espalho bem a tinta, não deixando excessos, e aplicando de maneira uniforme. Pegue agora a cor azul caribe e pinte as nadadeiras e o rosto do peixe. Lave o pincel com água e aplique a tinta na camiseta, sempre trabalhando com a tinta pura, sem diluir. Se a tinta estiver muito grossa, você pode umedecer o pincel, misturar levemente com a tinta, dessa maneira, e aí voltar a trabalhar. Mas observe se não há excesso de água no seu pincel. Eu prefiro fazer os detalhes pequenos primeiro, porque assim eu já reservo a área determinada para eles logo no início da pintura. Depois é só preencher com as cores de fundo. Nessa técnica de pintura chapada, a sequência de aplicação de cores não faz a menor diferença. Você pode começar por qualquer uma delas. Finalize a pintura dessa cor, o azul caribe, pela nadadeira, completando assim o motivo. Lembrando que você vai aplicar uma segunda demão de todas as cores depois da secagem dessa primeira demão. Então, lave o pincel, pegue agora a cor verde calypso. Vou colocar um pouquinho da tinta aqui na paleta, umedecer levemente o pincel e misturar na tinta para ela espalhar, deslizar um pouco mais facilmente. Pincel de filamentos sintéticos é o ideal para pintar tecidos, ele é firme, a tinta para tecido é mais espessa e, portanto, eu preciso de um pincel que seja mais firme para conduzir a tinta com maior precisão.
finalize a pintura do corpo do peixe com o verde calypso, preenchendo toda a área, contornando os detalhes já feitos com a mistura de amarelo. Então, agora, eu vou pintar o fundo, vou utilizar um pincel um pouco maior e a cor azul água, tinta para tecidos de acabamento fosco azul água. Vou trabalhar com o pincel número 14, que é um pincel um pouquinho mais largo para as áreas maiores, e posso usar um pincel menor nos detalhes nas áreas menores. Lembrando, mais uma vez, que nós vamos aplicar 2 demãos para cobrir bem a camiseta nesse tom de cinza. Se você trabalhar com o branco, a camiseta branca, não é necessário aplicar 2 demãos. Bom, eu já apliquei as 2 demãos das tintas, né, de cada cor em cada área determinada aqui para o desenho, e vou finalizar contornando com preto o círculo feito com branco do olhinho do peixe. E aproveito e faço uma bolinha no centro para definir o olhinho do peixe. Agora, eu vou finalizar aqui o meu trabalho com tinta para tecido da cor marfim, que eu apliquei na bisnaga, tá? Essa bisnaguinha que você encontra do kit Fine Liner, da cor Fix, você encontra a bisnaga vazia. Eu peguei a tinta para tecidos marfim, que é essa aqui, diluí com 10% de água para ela ficar um pouco mais fluida e coloquei dentro da bisnaga. Eu vou utilizar o bico aplicador para fazer todo o contorno aqui do desenho. Tá? A tinta fluida vai sair um pouco mais fácil. Testo na paleta e venho trabalhando com a bisnaga aqui no desenho. Esse contorno não é como os anteriores, feitos com as tintas relevo. Essa tinta não vai ficar em relevo, ela vai secar e ficar exatamente com a mesma textura da tinta para tecido usada a pincel. Ela só fica mais grossa assim na hora da aplicação porque eu aplico uma quantidade maior. Quando ela seca, ela abaixa e fica na mesma textura da tinta. Eu gosto bastante desse resultado, eu acho que fica muito bonito também. E o acabamento fica bem legal. A pintura nem parece feita à mão, parece uma estampa feita com silkscreen. Vou contornar também os detalhes, aqui os círculos centrais do peixe, vou contornar todo o trabalho. Tomando cuidado para não encostar a mão nas partes em que eu apliquei a tinta. Você aplica em quantidade grande mesmo, para depois ela assentar e ficar mais baixinha, com a textura da própria tinta. É importante diluir a tinta com um pouquinho de água para que ela saia mais facilmente na bisnaga. E se você preferir um traço mais fino, você pode utilizar a ponteira de metal do kit Fine Liner, um pouco mais fino, e você vai obter o traço mais delicado, como você preferir. Nesse trabalho que eu já trouxe finalizado, eu usei o próprio bico do frasco, como eu estou mostrando para vocês agora. Você pode observar que não precisa fazer o traço de uma vez só, você pode interromper e recomeçar em seguida. Contorne também os círculos externos aqui que ficam para fora do retângulo e faça ainda alguns detalhes, traços paralelos para decorar esses círculos em várias direções. A secagem da tinta aplicada com o frasco é mais lenta, porque a quantidade de tinta é maior. Então, você vai aguardar a secagem por, no mínimo, 24 horas. Vou finalizar contornando o retângulo pintado com o azul água. Posiciono o trabalho de uma maneira mais confortável para eu deslizar a bisnaga, sempre fazendo uma pressão uniforme, a lateral que ficou faltando. O trabalho está finalizado e eu vou aguardar então a secagem por 24 horas e só depois é que eu retiro a placa com a cola permanente. O resultado final é esse, a tinta já secou, eu aguardei as 24 horas e observe que a tinta marfim fica na mesma textura da tinta aplicada a pincel, né?
Fica bem interessante essa estampa, nem parece que foi feita à mão, parece um silkscreen, uma estampa feita industrialmente. Esta é a peça pintada com a técnica de pintura chapada e as suas variações. Veja um outro modelo de peixe com outras cores também, como fica interessante, utilizando a tinta marfim para contornar. Nessa outra camiseta, eu fiz 2 motivos menores e variei também o tipo de tecido. É uma camiseta de malha mais fininha. E nessa outra sugestão, a pintura chapada sobre um fundo branco com contorno preto. Fica uma combinação bem interessante. É uma pintura simples, desenho simples, mas o resultado é muito bacana.